Eu sei que vocês amam muito vídeos de listas e indicações, então eu queria dizer que eu amo tanto quanto e eu acredito que vocês têm que se preparar, porque vai vir um monte por aí. Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos e no dia de hoje nós vamos fazer uma lista com 5 indicações de livros que ensinam entre linhas. E se você não entende muito bem o que eu quero dizer quando eu digo ensinar entre linhas, vejamos. Você já ouviu sobre mensagem subliminar ou talvez compreensões que só podem ser adquiridas quando nós mergulhamos mais a fundo num texto e fazemos certa reflexão? Pois então, esse é um dos estilos de livros que eu mais amo na história das galáxias. E por conta disso eu decidi separar 5 títulos para indicar para vocês. E eu quero tanto alcançar cada um de vocês com essas indicações que eu separei para todos os gostos. Tem, claro, o meu clássico, porque senão não é eu, mas tem o YA, tem história em quadrinhos, gente, tem até literatura infantil. Ou seja, eu tenho certeza que ao menos uma dessa indicação vai ser diretamente para você. Tanto que sem enrolação, porque tenho muita coisa legal para indicar, eu vou começar com um vencedor do Prêmio Nobel. É uma indicação de livro contemporâneo que fala sobre os resquícios do apartheid na África do Sul. E eu estou falando sobre Desonra do Coetzee, que aqui no canal, por exemplo, tem 2 análises extremamente interessantes. Mas por que eu quero que você leia esse livro? Porque apesar de ele por si só trazer mensagens extremamente importantes, que é o racismo, é a segregação racial que sim perdura até os dias atuais, mais ainda em países do continente africano, esse livro vai tratar sobre o quanto a mulher muitas vezes precisa carregar o peso do mundo. E eu digo isso porque aqui nessa história nós vamos ter a coadjuvante Lucy, que ela é estuprada, violentada, agredida, subjugada e, como se não bastasse, escravizada simplesmente pelo fato de ser mulher. E ela se sente na obrigação de abraçar toda essa culpa, se sente na obrigação de agarrar toda essa consequência, justamente por ser mulher. Então esse livro é muito simbólico como um todo. Nós vamos ter fatores essenciais sobre a língua, sobre o quanto, através da sua linguagem, o povo africano se sente ainda mais subjugado, mas também e principalmente entre linhas, nós vamos ter essa questão da mulher e a pressão social, porque o tempo todo nós somos sim obrigadas a carregar pesos e consequências de coisas que nós não temos culpa. Ainda nessa vibe contemporânea, eu queria partir para a literatura infantil. Eu acho que vocês já viram o amarelinho ali atrás e já imaginam sobre quem eu estou falando, mas eu queria sim indicar mais um livro da Lígia Bojunga para vocês, nesse caso, Corda Bamba. E por que eu gostaria tanto que você lesse esse livro? Aqui nós vamos conhecer uma menina órfã que perdeu seus pais num acidente. Isso porque ela morava, com a sua família em um circo e infelizmente certo dia acontece um acidente, o circo pega fogo e os seus pais não resistem. A partir de então ela é obrigada a viver com sua tia, que é totalmente diferente dela. Ela é mesquinha, ela é super preconceituosa, sem contar que ela é super maldosa. Então o tempo todo ela está desfavorecendo, ela está desvalorizando toda a cultura que a menina traz em si. É como se para ela nada que viesse dessa menina, que viesse do circo, fosse bom. E é justamente por esse motivo que eu gostaria de tocar no seu coração para ler essa história. Porque aqui, entre linhas, nós vamos ter a mensagem da pluralidade cultural e do quanto é importante a gente respeitar as pessoas. Não importa a sua religião, sua cultura, de onde essa pessoa veio. Toda pessoa tem o seu jeitinho de viver, toda pessoa tem a sua maneira e as suas escolhas. E quando nós, talvez, por não concordarmos com algum tipo de prática, nos colocamos sobre essa pessoa, nós estamos totalmente tirando a identidade dela. Porque a partir do momento que nós falamos o que você faz não é bom, mas sim o que eu faço, é como se essa pessoa fosse desmerecida, desvalorizada e até mesmo destruída, causando traumas que podem perdurar durante toda a vida.
E logo em seguida, falando em traumas e falando sobre o quanto tudo isso pode perdurar durante toda a vida, eu queria muito indicar para vocês uma resenha que eu fiz recentemente. Aliás, todos os livros que eu falar aqui já tiver resenha, análise, vou linkar para vocês, tanto aqui em cima quanto no box de informações. Eu estou falando de Meu Amigo Dahmer. É uma HQ que me deixou totalmente enlouquecida. E apesar de ser polêmico, eu gostaria de falar que a grande mensagem entre linhas que eu pude notar nessa história é o quanto o bullying pode ser não só prejudicial, mas como também agravante. E sim, eu tenho plena noção que a psicopatia é uma doença, eu tenho plena noção que o Dahmer não é um coitadinho, que ele não é inocente, que ele sim fez todas as maldades com as pessoas e isso não tem justificativa. Mas eu acredito sim que todo o bullying que ele sofreu na escola, inclusive pelo próprio autor dessa HQ, somado à solidão e descaso que ele vivenciava dentro da própria casa, agravava essa doença que ele já tinha dentro de si. Porque, gente, sendo bem sincera com vocês, já é comprovado cientificamente que se um indivíduo tem predisposição para psicopatia ou qualquer nomeação de agressividade que possa fazer maldade com terceiros, tudo isso vai ser agravado e nutrido se essa pessoa cresce em ambiente agressivo, de bullying, de exclusão ou segregação racial. Ou seja, se o indivíduo já tem predisposição, se ele já está com o pezinho naquela doença para fazer maldade com os outros, a partir do momento que ele sofre bullying, que ele sofre violência, tudo isso é nutrido dentro dele, tudo isso é alimentado e a partir de então essa pessoa que já tinha pretensão fica muito mais propensa a fazer maldade. Então tudo bem, eu acredito que ele foi uma pessoa doente, que precisava de tratamento, que infelizmente as pessoas só notaram quando já era tarde demais. Ele já tinha infelizmente destruído a vida de muita gente. Só que eu acredito que o bullying teve influência nisso tudo, sim, apesar de não ser a causa propriamente dita. Leiam essa história, é dolorosamente tocante e é impossível não perceber o quanto a maneira de vida, o estilo de vida no qual o Dahmer foi criado acabou influenciando no desfecho dessa história toda que a gente já conhece. Tanto que em falar em dor e a maneira com que isso pode causar mais maldade no mundo do que a gente imagina, eu gostaria de indicar para vocês um dos meus queridos da literatura clássica, que é o Retrato de Dorian Gray, do meu querido, amado, idolatrado Oscar Wilde. Porque aqui, gente, pelo amor de Deus, na verdade eu vou te fazer dois pedidos. Eu não vou só te falar a respeito do porquê que eu acredito que seja importante ler, mas também pedir para vocês, pelo amor de Deus, pararem de espalhar por aí e acreditarem, né, que a história do Dorian Gray é simplesmente uma crítica à sociedade soberba, que é uma crítica à burguesia, gente. Esse livro vai muito mais além disso. E eu digo isso porque a grande mensagem entre linhas desse livro aqui é a homofobia. A homofobia que tantos homossexuais sofreram e foram inclusive condenados por isso. Porque nessa época, inclusive, ser homossexual era crime, ao ponto de que o próprio Oscar Wilde chegou a ser preso. Então, para você que acredita que infelizmente a literatura tratando do tema LGBT é novo, eu venho te dizer que não é novo, fique feliz. Tem muito mais conteúdo que você pode abarcar, que você pode abraçar, que você pode conferir. O que acontece é que muito desse conteúdo foi imensamente censurado, como é o caso do Dorian Gray. Por isso que eu indico tanto para vocês lerem essa versão sem censura, porque aqui a gente consegue notar a homossexualidade. Em livros censurados não dá. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade, a gente acredita que é uma temática nova, porque muitos desses livros foram censurados, eles foram destruídos e os seus autores, então, gente, muitos deles até mesmo foram mortos. Inclusive eu faço algumas análises bem interessantes a respeito disso aqui no canal. Vou linkar tudo pra vocês. Só busquem ler outro tipo de livro, porque a informação, gente, é muito ilimitada. Em falar em homossexualidade, a maneira com que nós devemos respeitar o próximo, independente de sua raça, religião, etnia, cor,
cultura, gente, independente de qualquer coisa, independente do sexo. Eu queria muito indicar pra vocês um dos meus YAs favoritos da história das galáxias, que é Todo Dia, do David Levitan. Vocês viram na minha resenha o quanto eu amo esse livro, mas eu acredito que a grande mensagem dele, entre linhas, apesar de ser um pouquinho mais óbvia do que das outras histórias que eu indiquei pra vocês, é a maneira com que o amor não tem cor, não tem religião, não tem raça, não tem origem. O amor é simplesmente o amor, como o sentimento mais puro do mundo, que se nutre por si só e se sustenta, desde que, claro, tenha respeito, tenha educação, desde que o amor seja simplesmente amor. E por que eu digo isso, gente? Aqui nós vamos conhecer a história de um ser que todos os dias acorda em um corpo diferente. E o mais interessante disso é que nessas 24 horas únicas que ele tem a viver, em cada corpo, nós vamos percebendo o quanto não importa se é homem ou mulher, se ele é negro ou branco, não importa se é rico ou pobre, não importa se é deficiente ou se não é. São pessoas que podem simplesmente amar e serem amadas. Então a mensagem desse livro, sinceramente falando, é uma das mensagens mais lindas que eu já tive o prazer de ler na minha vida. E eu sinceramente acredito que esse livro deveria ser essencial na vida de todas as pessoas, porque o mundo é tão maldoso, as pessoas confundem tanto amor com posse, que o sentimento em si precisa ser esclarecido. Enfim, eu fico até um pouco sem jeito, sem palavras para escrever, porque esse livro mexe muito comigo. E eu queria fechar minhas indicações com ele pela mensagem bonita que ele passa. Esses então são 5 bebês que eu gostaria de indicar pra vocês. Lembrando e acredito que a maioria deles já tem análise, resenha, tem um monte de conteúdo legal acerca deles aqui no canal. Então, gente, se vocês puderem compartilhar com seus amigos, eu ficaria muito feliz. Lembrando também que eu vou deixar o link de compra de cada um deles aí no box de informação. E comprando pelo meu link você me ajuda muito com o canal sem gastar mais nenhum centavinho por... Engasguei. Você não gasta mais nenhum centavinho por isso. Obrigada por tudo, obrigada por estarem aqui, obrigada por todo o carinho que vocês me proporcionam. Eu sou muito feliz por estar aqui com vocês. Então, é isso. Vocês também conseguem me ajudar clicando aí embaixo no gostei e se inscrevendo no canal para receber mais vídeos como esse. Qualquer sugestão, comentários, dúvidas, comentários, berros, comentários. Muito obrigada por tudo. Vejo vocês amanhã no vlog da semana e é isso. Tchau, tchau!